Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Dante de Linguagens do Fênix Vestibulares e essa é a nossa aula inaugural que vai então tratar sobre questões extremamente importantes para que a gente consiga lá no final, aquela nossa aprovação, aquilo que você deseja aí esse ano, esse longo ano de estudo que está se iniciando. Pois bem, galera, uma coisa que eu acho que é sempre muito importante nesse primeiro momento a gente pontuar da prova de linguagens é que, diferentemente, por exemplo, da prova de redação ou matemática, linguagens, muito dificilmente o aluno consegue um score lá perto da nota 1000, um score muito alto. Então, eu preciso que vocês tenham um pouco de paciência com a prova de linguagens, porque a gente vai trabalhar ao longo do ano exatamente para essa evolução acontecer. Uma coisa que é sempre interessante a gente pontuar também é que se você percebe as outras áreas do Enem, eu vou dar um exemplo da prova de matemática. Um aluno que está estudando, ele tranquilamente, ele olha para a prova de matemática do Enem e ele percebe ali quais são as questões fáceis, difíceis, talvez tenha um pouco de dificuldade em identificar as médias. Pois bem, o que acontece? Na prova de linguagens isso é diferente. E eu acho, sinceramente, que essa é uma das grandes dificuldades que o aluno tem na prova de linguagens. Quando vocês estão fazendo essa prova, é muito difícil para vocês se darem conta qual é a questão fácil da prova de linguagens. E por que eu estou dizendo isso? Você aí que está assistindo, você já deve estar se dando conta do qual é o problema. Qual é o problema quando você não sabe qual questão é a questão fácil? O problema é o TRI. Exatamente. Então você acaba errando a questão fácil e depois a sua nota ela não sobe muito. Então, há uma série de elementos que a gente vai trabalhar ao longo do ano para que isso não aconteça. Há uma série de elementos que a gente pode trabalhar para que você consiga minimamente diferenciar essa questão fácil das demais. É óbvio que em algum momento você vai ter que acertar alguma coisa das questões difíceis e a maioria das questões médias. Ok, mas nesse primeiro instante, a minha preocupação é relatar isso para você. Não pode errar questões fáceis. Quando eu digo questão fácil, gente, aí tem uma questão super subjetiva, o que é fácil, daqui a pouco, para os professores do INEP, pode não ser fácil para você, mas aí isso foge do nosso, foge daquilo que a gente pode controlar. Então, o importante é a gente entender esse processo e captar, dentro das informações que a gente tem no texto da pergunta, o que poderia estar indicando aí, então, uma questão um pouco mais fácil, e aí essa questão a gente não pode errar. Beleza? Então, assim, essa aula inaugural, ela serve para mim indicar para vocês qual é o caminho de estudo, principalmente apresentando as habilidades e as competências. Nós temos aí 9 competências na prova de linguagens, eu vou passar por elas aqui a partir de agora, e a gente vai então indicar já para vocês aquilo que vocês têm que estudar dentro da prova de linguagens. Um outro mito que a gente precisa resolver já nesse início de ano, nesse momento inicial das aulas, é exatamente a ideia de que o que é a prova de linguagens? Bom, primeiro, gente, é muito importante que você aceite de uma vez por todas que a prova de linguagens não é uma prova de interpretação de texto. Não é possível que você realmente acredite que o INEP faria 45 questões de interpretação de texto. Não, gente. Há muito conteúdo ali, sim, e há questões de interpretação de texto também. Fazendo um paralelo, a prova de gramática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela também funciona assim. Você tem no máximo 5 ou 6 questões de interpretação, o que resta ali 20 ou 19 questões de gramática aplicada. Essa é a prova da URGS. Aqui, em linguagens, acontece a mesma coisa. Você tem questões de interpretação de texto, sim, mas você tem muito conteúdo para estudar ao longo do ano e para se preparar. O mais importante é você perceber que a prova, apesar dela estar mudando todo ano, ela tem um padrão. E quando você reconhece esse padrão, fica mais fácil de você conseguir chegar até a resposta certa. Ok? Então, o mito de que a prova de linguagens é de interpretação precisa acabar. O segundo momento é você entender o que é a prova de linguagens. Bom, a prova de linguagens ela é um compêndio de algumas matérias, de algumas disciplinas que você tinha no colégio. Na prática, é a junção entre língua portuguesa, literatura, arte e educação física.
Agora, como que ela se apresenta para vocês como questões? Bom, aí é uma outra história. A partir daí a gente vai começar então a falar sobre competências e habilidades, ok? Bom, vamos então para a competência número 1. Olha só, quando a gente pensa na competência número 1, né, o que nos diz o INEP? Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Então vamos lá. Sobre a competência número 1. Essa expressãozinha que o INEP sempre usa na prova, né? Tecnologia de comunicação e de informação. A partir de agora, a gente vai começar a dar dicas para vocês de como vocês identificam no texto da pergunta sobre o que eles estão falando. Então, tem palavras-chave que aparecem ao longo, né, de todos, se pegar, digamos assim, os últimos 5, 6 Enems, né, você vai perceber que existe ali um padrão. E eu preciso que você reconheça esse padrão para que fique um pouco mais simples, né, a resolução. Uma outra coisa que eu não falei ali no início, né, da aula, mas que eu sei que preocupa muito vocês, é a questão do tempo, né? A prova de linguagens está junto com redação, ela está junto com a prova de humanas, e eu sei que vocês têm essa dificuldade, que às vezes vira quase uma paranoia. Gente, é óbvio que todo mundo vai fazer a mesma prova, todo mundo vai ter essa dificuldade. Agora, quanto mais exercícios você fizer, quanto mais você reconhecer o padrão, mais rápido você consegue fazer essas questões. E ao longo do ano a gente vai mostrar para vocês também como que a gente vai lidar com o texto da questão, porque nem sempre não adianta você ficar lendo o texto várias vezes. Mas tudo isso, com o passar do tempo aqui no Fênix, a gente vai trabalhando com vocês, ok? Então, voltando aqui para a competência 1, eu quero trabalhar essa palavrinha, essa expressão, tecnologia de comunicação e de informação. Pois bem, a partir de hoje eu quero que você entenda que tecnologia de informação você vai compreender como tudo aquilo Caiu? Microfone. Então, a partir de hoje eu quero que toda vez que você leia essa expressão tecnologia de informação de comunicação, você pense o seguinte: isso nos remete a tudo aquilo que foi criado pela humanidade e que tem capacidade de transmitir mensagem. Pensa nisso, transmitir mensagem. Bom, quando nós estamos trabalhando com a competência 1, nós vamos somar essa ideia de transmissão de mensagem com a ideia de contexto dentro de um grupo social. Como assim contexto dentro de um grupo social? Pois bem, o que o Enem vai trabalhar aqui na competência 1? Ele vai trabalhar na competência 1 com os gêneros textuais. Os gêneros textuais, eles se diferenciam dos tipos de textos. Então, eu posso dizer para vocês, de antemão, que o estudo do texto é, de longe, o estudo mais importante para a prova de linguagens. Ele vai abranger, no mínimo, 2 competências diferentes. Então, uma coisa importante, vamos linkar a ideia de gêneros textuais também a competência número 1. Importantíssimo. Não confundir gêneros textuais com tipo de texto. E isso aqui é um contexto extremamente importante da nossa prova. A gente vai trabalhar isso em várias aulas diferentes, mas desde já eu quero que você pense num conceito, que é o gênero textual é a função social do texto, a prática social do texto. Como que esse texto, se materializa nas nossas vidas no dia a dia. Como que eu enxergo, como que eu percebo que a questão é de gênero textual? Essas palavrinhas que eu usei.
você vai ver que as questões começam a falar sobre o objetivo do autor do texto, o objetivo do texto, a função social do texto. Quando eles falarem essas palavras-chave, você já sabe que eles vão falar sobre gêneros textuais e que, muito provavelmente, aí vem uma questão de características específicas desses gêneros. Ok? Isso é bem importante, então. Quando eu penso em gênero textual, eu penso em função social do texto. Quando eu pensar em tipo de texto, aí eu estarei falando de características. Vamos chamar de características físicas dos textos. Como assim? Bom, aqui, gente, é um outro tipo de estudo do texto, é um outro tipo de elemento. Na prática, o que a gente costuma dizer? O tipo de texto é o formato que o gênero textual vai assumir na prática. A gente trabalha com um número limitado de tipos de texto. O descritivo, o narrativo, o expositivo, o argumentativo e o injuntivo. E ainda há algumas teorias de que existiria o tipo dialogal. Mas a gente vai trabalhar melhor sobre isso. Mais aí para frente, né, nas nossas aulas aqui no curso. Mas desde já você pensa sobre isso. Mais uma dica que desde já eu quero que você saiba, o tipo que mais cai é o injuntivo, o texto de injunção, porque é algo que em geral as pessoas não estudam. Quando eu falo de texto dissertativo, seja o argumentativo ou expositivo, você mais ou menos sabe do que eu estou falando. Quando eu falo de texto narrativo, pois bem, narrar é contar histórias. Quando eu falo de descritivo, é um texto que descreve. E um texto injuntivo? Pois bem, essa é uma informação importante que a gente vai trabalhar aí na frente no curso. Já fica com isso na cabeça. O texto injuntivo é o tipo de texto que o Enem tem colocado mais na prova. Ok? Então que tenha ficado claro que quando eu falo de tipo de texto, eu estou falando de características físicas e que quando eu falo de gênero textual, eu estou falando de função social. Mais uma coisa bem importante, quando eu falar de gênero textual, eu estou falando de ilimitados gêneros textuais. Como assim? Bom, pensa comigo. Se tecnologia de informação é capacidade de transmitir mensagem, o gênero textual é tudo aquilo que tem capacidade de transmitir mensagem. Pois bem, vamos pensar aqui em gêneros textuais distintos. Você sabe que tem um nome para aquelas pinturas que se encontram em cavernas, né? Pintura rupestre. A pintura rupestre, ela é uma tecnologia de informação. Por quê? Porque ela foi criada pela humanidade e ela tem capacidade de transmitir mensagem. Veja que aqui eu não estou discutindo se você consegue decodificar essa mensagem. Eu estou apenas dizendo que ela tem a capacidade de transmitir mensagem. Beleza. Pega o seu Instagram. O seu Instagram também tem a capacidade de transmitir mensagem. Logo, tanto o Instagram quanto a pintura rupestre, todos eles fazem parte desse grande universo que a gente chama de tecnologia de informação. A diferença é que aqui no Enem, a competência 9, que é a última competência, ela vai falar das novas tecnologias. E aí você vai ver que quando eles falarem de novas tecnologias, geralmente eles estão levando a discussão para o universo de vocês aí, né, mais jovens, que é esse universo mais tecnológico, mais ligado à internet, mais ligado a redes sociais. Já caiu questão sobre o Orkut, o MSN, o Twitter, o Face. Então, o Enem, ele está ligado, né, ele está ligado naquilo que vocês costumam consumir como redes sociais. Ok? Sim? Então, eu quero deixar claro para vocês que a competência número 1 vai trabalhar com isso aqui. Para encerrar ainda essa introdução da competência número 1, o que a gente vai estudar? Gêneros específicos, principalmente gêneros jornalísticos, como artigo de opinião, resenha, que não é exatamente a palavra resenha que vocês usam aí hoje em dia, quase como uma gíria, não é isso, eu estou falando de um tipo de texto, tá, gente? Resenha, artigos de opinião, carta do leitor, carta aberta, crônica, né? Esses gêneros que são ligados ao nosso dia a dia, né, e que a gente pode consumir via internet ou na imprensa, na imprensa mais, digamos assim, mais habitual, que é a imprensa que está lá impressa, né, quando você compra o jornal ou a revista, enfim, esses gêneros caem mais. Então lembra que como o gênero ele é um ser, entre aspas, infinito, o Enem mais ou menos escolhe alguns que caem quase sempre para a gente tomar cuidado com as suas características e aí a gente aplica os tipos de textos
ao gênero, porque não esquece que o tipo de texto é o formato que o gênero vai estar se concretizando. Ok? Bom, sobre a competência número 2, gente. A competência número 2, ela é de língua estrangeira moderna. Então, deixo a competência 2 para os meus colegas de inglês e espanhol conversarem com vocês, né? E aí, então, estabelecer todo o estudo da língua espanhola e língua inglesa na prova de linguagens. Vamos para a competência número 3. Seguindo, então, a introdução das competências, né? Competência número 3 vai nos falar sobre linguagem corporal. Olha só, quando a prova nos traz a discussão de linguagem corporal, na prática, estamos falando daquilo que lá no colégio, né? De alguma forma, nós chamamos de educação física. Mas é mais do que isso. Vamos fazer um pequeno panorama aqui para você entender o que aconteceu com a linguagem corporal, com a competência 3 nos últimos anos. Logo quando o Enem surgiu, a competência 3, né, a ideia de falar de linguagem corporal, ela realmente estudava, né, esportes, por exemplo. Você tinha questões sobre regras de determinados tipos esportivos. Ultimamente, o que vem acontecendo? A competência 3, ela vem trabalhando elementos do dia a dia, de hábitos. Então, a gente pode trazer para vocês a ideia de hábitos saudáveis. Bom, você pode estar se perguntando, e de que adianta eu saber disso? É que a dica que eu vou dar agora é muito importante. Olha só, em geral, as questões da competência 3 são de interpretação de texto. São aquelas questões que você não deveria errar. Porque uma vez que ela é de interpretação, compreensão, você não tem, a priori, né, um substrato tão grande para ter estudado antes. É uma questão que você precisa resolver lá na hora. Não vem do seu conhecimento específico, digamos assim, cultural, mas vem do seu conhecimento de vida. Então, é aqui que o Enem vai trabalhar com vocês questões como elementos importantes, né? Como, por exemplo, galera que vai para academia, né? Galera que faz dietas, a prática do esporte como uma questão de buscar uma estética. Essas são as questões que vêm caindo na competência 3, então. Questões que estão linkadas, né, muito mais com a busca por uma vida saudável do que com a prática de esportes no sentido mais específico, ok? Então, vamos cuidar porque é uma competência que nos traz questões de interpretação, ok? Lembrando, né, que, por exemplo, obesidade infantil, que são coisas que a prova já discutiu, né, tá aí, para ser, a qualquer momento, pode ser, por exemplo, questão até mesmo da prova de redação, né, que vocês estão aí trabalhando com o professor Peterson. Então, aqui a competência 3, aliás, que fique claro, é bem importante, né, gente, a prova de linguagens, ela sempre foi muito linkada com as questões que a redação trabalha, né? Então, é bem importante você ficar esperto nos temas dos textos que você encontra na prova de linguagens, ok? Seguimos para a competência 4. A competência 4 vai nos falar sobre a arte. Aqui eu já gostaria de ligar um alerta com vocês. O estudo da arte no Enem pode gerar questões difíceis, tá, gente? Se você pega, em geral, né, um aluno médio que está fazendo o Enem nos últimos 2, 3 anos, realmente as questões de literatura e de arte, elas têm incomodado um pouco mais. Até por uma questão, talvez, de conteúdo que eles estejam cobrando, enfim, a forma como vocês viram ou não no colégio isso. Mas, enfim, a gente precisa trabalhar com esses elementos. Eu quero que você pense o seguinte, o que o Enem trabalha em relação à arte? Primeiro, né, vamos pensar a arte aqui, vamos pensar em literatura. Tá? A literatura, como que a gente estuda a literatura? Existe uma questão de periodização, ou seja, existe um período literário que está focado dentro de um contexto histórico-social, e a partir daí você distribui características a determinados períodos e você vai estudando como que essas características se concretizam nas suas obras e como essas obras refletem o mundo daquela época ou não. Beleza? Pegou a ideia?
Então, a arte a gente pode pensar dessa forma: períodos, artistas e obras. Então, por exemplo, você pega lá o Renascimento, você pega o Barroco, cai no Enem isso? Cai, gente, já caiu. Caiu já a pintura rupestre várias vezes. Mas o que com certeza todo ano cai? Aquilo que você também estuda em literatura, mais ou menos ali quando você está passando do pré-modernismo e chegando no modernismo, que são as famosas vanguardas europeias. Então, assim, conhecimento de história da arte, digamos assim, né, de períodos. Olha, com certeza, vanguardas você tem que conhecer. Seria bom que você tivesse um conhecimento mais amplo, porque eles já cobraram outros períodos que não são as vanguardas. Eles já fizeram questões, como eu disse, né? Já falaram sobre a arte barroca, já falaram sobre a arte românica, já falaram sobre Renascimento. Mas assim, com certeza, se você quer algo que é com certeza, você estuda as vanguardas, porque isso com certeza vai aparecer. Então, primeiro item aqui da história da arte, vamos focar a nossa atenção no estudo das vanguardas. Isso é bem importante. Eu chamo a atenção de vocês. As questões têm se tornado cada vez mais difíceis dessa competência aqui. Uma outra coisa que é importante pensar sobre a competência 4, né, é que a competência 4 vai falar sobre padrões de beleza. Então eles podem mostrar para você como que determinado padrão de beleza foi se alterando à medida que a sociedade foi se alterando, ok? Então, cuidar aqui com a competência 4, porque ela é uma questão bem importante. Mais uma coisinha que eu quero chamar a atenção para vocês, que é a arte contemporânea, que também tem aparecido todos os anos, tá? Vocês não têm como fugir dessa questão. E muitas vezes é uma arte até um pouco abstrata para a maioria das pessoas, enfim, né? É uma arte que vai trazer com certeza uma relação aí com a sociedade, com a problemática social, enfim. Então a gente tem que cuidar esses 3 elementos aqui da competência 4 ao longo do ano. A gente vai tratar sobre eles, ok? Então, galera, seguindo competência 5, a competência 5 vai trabalhar com vocês, então, o estudo literário, o estudo do texto literário. Tá? Vamos cuidar aqui. Olha só, presta atenção. É muito importante que você perceba a diferença, né, entre o que vocês são cobrados na URGS de literatura e o que o Enem cobra de literatura de vocês. Na URGS, a gente tem aquilo que a gente chama de leituras obrigatórias. Das 25 questões, entre 19 ou 20 são leituras obrigatórias. Aqui no Enem não existe isso, não há uma leitura obrigatória na competência 5. Há aquilo que eles chamam de contexto de produção e recepção. Há o estudo do texto literário em si e dos efeitos de sentido desse texto. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, competência 5, o estudo literário. Importantíssimo. Contexto de produção e recepção. O que quer dizer exatamente contexto de produção e recepção? Bom, gente, na prática é a gente começar a trazer muito mais o estudo da literatura para perto de áreas como sociologia, filosofia. O Enem quer que você tenha uma visão ampla da literatura. O Enem quer que você tenha a visão interdisciplinar da literatura. Então, exemplo, tá? O Enem não vai perguntar para você o que acontece no capítulo tal de Dom Casmurro. O Enem pode querer perguntar para você quais são as características do realismo que você encontra em Dom Casmurro, como que o Dom Casmurro reflete ali a sociedade da sua época. Lembrando que o Dom Casmurro é uma obra do Machado, que vem lá do período realista. Lembrando que o realismo é um período que vem depois do romantismo, e que o romantismo é o primeiro movimento do Brasil independente. Então é importante que você faça essas conexões. Ok? Então, mais ou menos, você está entendendo que a dificuldade aqui ela é outra. Eu não estou dizendo que as questões de literatura do Enem são mais fáceis ou mais difíceis que as questões da URGS. Mas é diferente, é um outro caminho, ok?
Bom, então, assim eu tenho que conhecer o contexto de produção e recepção, logo eu tenho que conhecer períodos, obras e autores. E como eu disse, né, a linguagem literária e as suas respectivas características. Então, você vai estudar aí, você vai estudar literatura e você vai aprender, né, que, por exemplo, lá no Barroco você tem uma linguagem muito antitética, paradoxal, né, você vai estudar que no simbolismo você tem poemas que geralmente a linguagem é uma linguagem mais mística, subjetiva, sinestésica. Essas características elas acabam aparecendo para vocês nas questões de literatura. Lembrando, tá, gente? Tem sido questões difíceis, ok? Questões difíceis. Vamos para a competência 6. Bom, seguindo, pessoal, competência 6 vai trabalhar com alguns aspectos que a gente pode chamar de aspectos até mesmo mais gramaticais. A competência 6 eu vou situar vocês em uma das habilidades, que é a habilidade 18, que é a que vai falar sobre progressão temática. Por que eu quero chamar a atenção especificamente dessa habilidade? Porque ela tem aparecido todo ano. Há questões muito bem identificáveis. Então, presta atenção quando a gente falar de progressão temática. Estaremos falando de processo de coesão. Estaremos falando, então, de gramática aplicada ao Enem. Ok? Aqui eu chamo a atenção de vocês para o estudo de alguns elementos importantes. Verbos, pronomes e conjunções. Essas são questõezinhas que têm aparecido. Ainda, outro elemento importante de coesão, a pontuação. Sabe que a gente olha aí para a prova do Enem dos últimos anos, a gente percebe uma questãozinha que tem aparecido sempre, que é uma questão com o uso de 2 pontos, né? E a pergunta, né, ou de alguma forma indicando que aqueles 2 pontos, eles antecipam uma explicação, por exemplo, um esclarecimento, ok? Então aqui, nessa competência, eu gostaria que você tivesse esse cuidado. Questões linkadas com coesão, questões linkadas com referenciação, né? Ou seja, aquilo que a gente chama de anáfora e catáfora, questões ligadas à semântica verbal e a conjunções, nexos em geral, e questões de pontuação. Vamos à competência 7. Lembrando que são 9, né? A competência 7 vai trabalhar com aquilo que eu gosto de chamar de estratégias argumentativas. Na prática, a gente pode chamar de uma outra palavrinha um pouco mais simples para você lembrar: efeitos de sentidos. Vamos cuidar disso. O que seria um efeito de sentido? Bom, gente, obviamente, essa é uma competência que está extremamente linkada ao estudo do texto, ok? Assim como a competência 1, eu já tinha avisado para vocês que o estudo do texto é algo que vai aparecer bastante na prova do Enem. Aqui tem alguns efeitos de sentido, algumas estratégias argumentativas que são usadas em específico em determinados tipos de textos, em determinados gêneros textuais. Veja que tem o link com a competência 1. Eu vou pontuar para vocês alguns que têm aparecido mais na prova. E aí, ao longo do ano, a gente vai trabalhar isso com bastante clareza para que você acerte essa questão. Então, desde já, vamos tomar cuidado com intertextualidade, ironia, crítica. Esses 3 recursos, esses 3 procedimentos argumentativos, eles indicam um objetivo, o objetivo do autor do texto. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Você é capaz de... Por exemplo, você é capaz de reconhecer ironia quando estão sendo irônicos com você? Veja que a ironia no bate-papo aqui é uma coisa, mas a ironia escrita é outra. Nem sempre vocês reconhecem, né? Então aí é importante você saber, por exemplo, qual período da literatura é mais irônico. Você sabe que tem um pouco de ironia no romantismo e você sabe que o modernismo de 22 é o movimento mais irônico da literatura brasileira. E por aí você já começa a indicar, então, o caminho da resposta. Intertextualidade, há vários elementos aqui que a gente vai ter que estudar, né? Quando um texto nos remete a outro, a intertextualidade ela tem filhotes, digamos assim, a gente vai estudar todos eles, ok? Sim, vamos para a competência 8.
Então, aqui já finalizando, né, chegamos nas duas últimas competências, a competência 8, que vai trabalhar, entre outras coisas, com variedades linguísticas. Então, vamos pensar a competência 8 a partir de elementos do estudo da linguística. Bom, aqui, gente, não tem como escapar. Você vai ter questões linkadas com literatura, ok? Você vai ter questões que vão falar sobre como se dá a linguagem daquele autor, naquele texto, naquele determinado período. Um exemplo, um cara que aparece bastante no Enem, Guimarães Rosa, que é um cara que trabalha muito com a linguagem sertaneja, com a linguagem cabocla sertaneja, ok? Então, aqui você vai falar sobre variação linguística, aqui você vai falar sobre níveis de linguagem. Aqui você vai discutir o que é o nível culto, o que é o nível padrão. Essa aqui é uma das competências que mais gera questões na prova e que faz link tanto com a competência 1, que tem a questão dos gêneros e dos tipos, quanto com a competência de literatura, porque você sabe que cada período tem um tipo de linguagem, principalmente aqueles períodos que estão linkados com a linguagem do povo, o Enem gosta mais. Muito cuidado com essa discussão aqui, porque aqui a gente também vai discutir a questão sobre língua e identidade. E, por fim, a questão do preconceito linguístico, que até poderia também ser tema de redação. Então, aqui tem vários tópicos que a gente vai trabalhar ao longo do ano, ok? Antes de ir para a competência 9, até eu ia fazer um pedido pessoal. Poxa, seria bem bacana que nesse momento aqui de aula, EAD, vocês realizassem um sonho meu, né? O pessoal aí da técnica poderia, né, com um grande carinho por mim, colocar um cabelo, né? Um tipo de cabelo, ou menos alguns tipos de cabelos, né? Para mim ficar aí de repente cabeludo aí, ao menos uma vez na vida, seria super interessante. Tenta, coloca um cabelo aí para mim ver como é que fica. Não. Coloca outro. Não gostei. Mais um. Tá, beleza. Então fica a dica aí, por favor, me ajudem. Né? Bom, vamos lá. Competência 9, encerrando essa nossa aula de apresentação das competências, a competência 9 vai falar sobre as novas tecnologias de informação. Aí você vai dizer, mas você já explicou o que é tecnologia de informação na competência 1. Sim, eu expliquei. Aqui nós estamos falando das novas tecnologias, ou seja, tudo aquilo que tem capacidade de transmitir mensagem e que vem dessa sociedade mais contemporânea. Em geral, gente, aqui são questões linkadas com a internet. É muito importante que você reconheça a questão que vai falar sobre o impacto social das novas tecnologias de informação. Como assim? O que mudou na sua vida a partir do advento, né, do Insta, né, do WhatsApp, do Twitter, enfim. O impacto social é o que mudou na sua vida diretamente, ok? Um último elemento que pode aparecer aqui para vocês é a questão do hipertexto. E aí, mais além no nosso curso, vamos trabalhar esse conceito específico, ok? Foi um prazer ter conhecido vocês a partir de hoje. A gente vai trabalhar com isso ao longo do ano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu!